Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 35ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 9 de junho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe Amaral e doutor Carlos Pierre, Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gera Neto, também os advogados, doutor Schubert e doutor Pedro Paulo, que representam empresas que serão apreciadas, discutidas, processos que serão apreciados para esta Câmara. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Indago, iniciada a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo único, depois dos ajustes e aprovação dos senhores, esses processos irão constar em ata. Peço a Vaneide que fará para fazer a leitura dos processos que irão constar em ata, né, posteriormente lida. Por favor, Vaneide, com a palavra. Bom dia a todos. Foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Processo de número 2929/2018, auto de infração 2018-05806 e processo 2930/2018, auto de infração 2018-05800, da relatoria do doutor Fernando André Martins Teixeira. Foram esses, senhor presidente. Alguma alteração a ser feita, senhores, na ata que receberam anteriormente? Então, aprovada. Passo a palavra agora para a Vaneide para a leitura da ata da 34ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, porque receberam com antecedência, agora faremos a sua aprovação. Com a palavra, Vaneide. Ata da 34ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 8 dias do mês de junho do ano 2021, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 34ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da 33ª sessão e se haveria alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 119/2019, auto de infração 2018-17717. Recorrente TIM Celular S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Fernando André Martins Teixeira. A decisão a ser lida valerá também para o processo de número 120/2019, auto de infração 2018-17719, recorrente TIM Celular S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Fernando André Martins Teixeira. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por decisão unânime: 1. Nulidade do auto de infração por falta de motivação e previsão legal. Nulidade afastada, com esteio no artigo 92 da Lei 12.670/96. Item 2. Nulidade do lançamento em virtude de levantamento superficial,
sem a identificação da matéria tributável e fundamentada em disposição legal genérica, preliminar afastada, com base no artigo 84 da Lei 15.614/2014. Requer ainda a decadência parcial referente ao período de janeiro de 2013 a novembro de 2013, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Preliminar afastada por voto de desempate da presidência, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Foram votos contrários ao entendimento majoritário os conselheiros Fernando André Martins Teixeira, conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros e Carlos César Quadros Pierre, que ampliou o período da decadência para todo o exercício de 2013. Em relação ao pedido de realização de perícia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia, para 1. Verificar e apontar no levantamento fiscal os produtos não destinados ao contribuinte e os que pertencem a outros estabelecimentos que se encontram no inventário, conforme alega a recorrente e documentos acostados pela parte. Item 2. Verificar o cálculo efetuado pelo agente autuante com relação ao preço médio dos produtos das omissões de entradas e saídas encontradas e qual a base de cálculo do ICMS de substituição tributária, conforme despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado também se manifestou em sessão favorável à realização do trabalho pericial. Presentes à sessão, para sustentação oral, os representantes legais da parte, a advogada doutora Lorena Cavalcante Lopes e o advogado doutor Túlio Gustavo Teixeira de Souza. Processo de recurso número 6016-2017, auto de infração 2/2017-04834, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Netuno Internacional S.A. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos do julgamento de primeira instância e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Último processo da pauta, processo de recurso número 2/2019, auto de infração 2018-13630, recorrente Importec, Importador Cearense Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso ordinário, para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para deferir o pedido de restituição, nos termos do voto do conselheiro designado, Pedro Jorge Medeiros, por ter proferido o primeiro voto divergente vencedor. Foram votos contrários a conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes, relatora original, e Mônica Maria Castelo, que opinaram pelo indeferimento do pedido, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Era isso, senhores. Eva, me permita, senhor presidente, rapidinho, é só modificar a decisão singular. Certo. Não é confirmada a decisão singular, tá, amor? Tá, obrigado. Mais alguma alteração, senhores, a fazer na ata? Então, com essa alteração, ela está aprovada. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão, à ordem do dia, 35ª sessão ordinária, e já anuncio o processo de recurso de número 1148/2017, auto de infração 2016-28447, recorrente Itautec S.A., Grupo Itautec, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, assessoria processual tributária, sugere a nulidade. Temos aqui, para sustentação oral, representante da parte, doutor Schubert Machado.
Passo a palavra, então, ao conselheiro relator para início do processo anunciado. Bom dia a todos, bom dia aos nossos conselheiros, doutora Mônica, doutora Helena, doutor William Falcão, doutor Pierre, doutor Felipe, bom dia ao doutor Matheus, ao nosso presidente, doutor Manuel Marcelo, à nossa secretária Evaneide, aos advogados, doutor Schubert Machado e doutor Pedro Paulo Coelho, que está aqui conosco aqui também. Bom dia a todos, e vamos aqui um relato rapidinho. Como o presidente falou aí, é recorrente a Itautec S.A., né? E o relatório é o seguinte: a presente demanda consiste em uma auto-infração, deixa eu ver se está tudo ok aqui, peraí, pronto. Consiste em uma auto-infração lavrada para cobrança de multa no valor de R$ 20.785,57, nos termos trazidos abaixo, né? Extravio de nota fiscal ou formulário contínuo aferido por arbitramento. O contribuinte extraviou suas notas fiscais, fatura de entrada com selo de autenticidade apostos. As notas fiscais autuadas não constam nos boletins de ocorrência número 134, 13280 de 2010, 134, 13941 de 2010, tomado como base de cálculo os valores das notas fiscais lançadas no livro de registro de entrada de 2007. O período da infração foi de janeiro de 2007 a junho de 2007. A penalidade aplicada foi a 123.4K da Lei 12.670. A ação fiscal em curso foi autorizada para a reconstituição do auto de infração número 2011-03433, julgado nulo pelo CONAT. Foi registrado um boletim de ocorrência de 2010, onde menciona que as notas fiscais do período de 99 a 2008 foram furtados do arquivo morto da empresa Itautec. Mas o fiscal relatou o seguinte: ocorre que após um reexame nas notas fiscais extraviadas, descritas no boletim de ocorrência número 134, 13941 de 2010, e no demonstrativo de notas fiscais extraviadas elaborado pelos autuantes, que embasaram o auto de infração 2011-03433, julgado nulo, vimos que, das 57 notas fiscais descritas na planilha dos fiscais originários, apenas 25 não tinham sido mencionadas no BO. As 52 notas fiscais tiveram seu extravio efetivamente comunicado ao fisco e já foram objeto de autuações anteriores. Porém, as 25 notas fiscais restantes, objeto de nossa análise, não tiveram seu extravio comunicado à Cefaz. Portanto, não há que se falar de redução da multa de 50% prevista no artigo 881-A do decreto 24.569 de 97, aplicável nos casos em que o contribuinte comunica ao fisco o extravio do selo fiscal e ou documentos fiscais. Portanto, a irregularidade que ora debruçamos refere-se ao extravio não comunicado de 25 notas fiscais de entrada série 2, emitida em 2007, né, segundo o relatório de nota fiscal 2007, não declarados no BO. A súmula 316, a autuada apresentou impugnação, alegando em suma que houve o decurso do prazo decadencial, que não houve o alegado extravio, mas sim um furto que foi denunciado espontaneamente pelo contribuinte, que o fato consiste em um caso de força maior, que é a exclusão de culpabilidade no caso, e que não foi realizado o adequado arbitramento da base sobre a qual foi calculada a multa, bem como alguns extravios. A exemplo de selos fiscais e notas fiscais em branco, sequer corresponderiam às operações de circulação de mercadoria. Alegou ainda que o auto de infração baseou-se no valor escriturado na DF e tinha um valor de R$ 47.106,01, enquanto no novo auto baseou-se na análise da segunda via das notas fiscais, totalizando R$ 20.785,57, que, no entender do contribuinte, demonstraria que se trata de um novo auto de infração e não de um mero relançamento para corrigir um vício formal.
Afirmou ainda a empresa que apresentou ao Departamento de Polícia e ao Fisco a relação de todas as notas fiscais furtadas, inclusive essas relativas ao presente auto de infração, conforme documentos da 34ª DP e comunicado à empresa dirigida à Cefaz, datado de 14 de maio de 2010. Em análise da primeira instância, o julgador entendeu pela procedência do auto de infração, entendendo que não constatamos nenhum pedido de exclusão de culpabilidade ao setor competente, nem parecer a excluindo. Entendeu também que não houve um novo lançamento tributário, sim uma recuperação do crédito tributário, tendo como base legal o artigo 819 do Decreto 24.569, e baseado na mesma documentação utilizada no processo originário. Assim, de um total de 57 notas fiscais extraviadas, 32 notas tiveram seu extravio efetivamente comunicado ao fisco e já foram objeto de autuações anteriores, e 25 notas fiscais restantes, como eu falei anteriormente, não tiveram o seu extravio comunicado à Cefaz. O que os agentes fiscais fizeram foi uma reanálise, uma remoção de 32 notas fiscais que estavam incluídas indevidamente, vez que em um segundo BO elas estavam elencadas. Por fim, afastou os demais argumentos do contribuinte, tendo em vista que entendeu que não se tratou de uma situação de força maior ou que houve qualquer ilegalidade na aplicação da penalidade. As folhas 385, as seguintes, o contribuinte interpôs recurso ordinário, onde reiterou os argumentos formulados em sua impugnação, adicionando-se o pedido para o reenquadramento para penalidades previstas no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670 de 96, tendo em vista não existir destaque de CMS e a devida escrituração nas notas fiscais. Analisando o caso chegou à assessoria processual tributária e a assessoria foi analisar e emitiu parecer no sentido da nulidade do auto de infração, pois a metodologia adotada pelo autuante mostra descompasso com o que estabelece o regulamento do ICMS, especificamente o parágrafo único do artigo 31 do Decreto 24.569, pois o fiscal entendeu que não precisaria proceder ao arbitramento nesse molde, em razão de ter à sua disposição as segundas vias das notas fiscais, cujos valores coincidem com os lançamentos do respectivo livro de registro de entrada. O parágrafo único do artigo 31 diz o seguinte: na hipótese de extravio de documento fiscal pelo contribuinte, a autoridade fazendária arbitrará também o montante sobre o qual incidirá o imposto, tomando por referência o valor médio ponderado por documento de uma mesma série emitida no período mensal imediatamente anterior, ou, na sua falta, pelo imediatamente posterior, em que tem havido movimento econômico, multiplicando o resultado obtido pela quantidade de documentos fiscais extraviados. Então, presidente, em apertada síntese, esse foi o relato. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, nossa queridíssima secretária. Temos aqui o prazer de receber o doutor Schubert. Seja muito bem-vindo, doutor Schubert. Uma alegria revê-lo, e bem, né? Jogando muito tênis ainda? Não é bem tênis, Matheus, é nadando. Nadando, é isso. Eu gosto de nadar, Nadando, o nadador. E doutor Pedro também, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Bem, esse processo é um processo interessante, senhores. Por quê? Porque isso é o tipo de infração que não existe mais. Esse era naquele tempo ainda, se é que eu posso falar naquele tempo, alguns anos atrás, em que o selo fiscal de trânsito era físico e era colado, então, na nota. O selo fiscal não, o selo de trânsito não, o selo fiscal, que dava autenticidade à nota fiscal, era colado na nota fiscal.
Então, era um selo mesmo, que se colava. E aí havia um certo cuidado por parte da Fazenda, porque esse selo, às vezes, era retirado daquela nota fiscal, daquela empresa que havia sido autorizado, e era colado em outra nota fiscal fraudulenta, para cobertar operações fraudulentas. Então, a Fazenda tratava isso com muito rigor, né? A não apresentação da primeira via da nota fiscal tinha a ver com isso, exatamente porque era selada, tinha esse selo de autenticidade, e esse selo de autenticidade sendo retirado podia ser utilizado em outra nota fiscal para cobertar operações fraudulentas. Daí a sanção. Hoje não temos mais esse tipo de infração, por quê? Porque a nota fiscal é eletrônica, né? Não tem mais esse selo de autenticidade. Nós encontramos ainda esse chamado selo de autenticidade em alguns documentos que são emitidos pelos cartórios. Você vê que vai no cartório ainda e tal, aí tem aquele selinho que coloca, né, para autenticar, para dizer que aquele documento, aquela assinatura é legítima, é verdadeira. Acabou isso, não tem mais. Mas remanesceram alguns processos desse tipo. E um desses é esse que se encontra da recorrente nesse momento. Houve inicialmente, como muito bem relatado pelo doutor Pedro, houve uma ação fiscal inicialmente que constatou que havia sido extraviada a nota fiscal em entrada emitida pela empresa, o extravio dessas notas fiscais, e a empresa até que havia noticiado esse fato, feito boletim de ocorrência, em relação a extravio desses documentos fiscais que se encontravam no seu arquivo. Ele havia feito esse boletim de ocorrência, e aí foi por conta disso que foi o resultado da auto-infração. Nesse boletim não constava, ou nesses boletins, acho que foram 2 boletins, não constava essas notas fiscais objeto da autuação. Houve a lavratura do auto-infração e, posteriormente, o auto foi declarado nulo em decorrência da incompetência da autoridade lançadora. E, posteriormente, foi feito um novo, ainda no prazo, antes de 2 anos, depois de 2 anos, foi feito um novo lançamento para cobrar a multa, a sanção, em razão desse descumprimento, extravio. A empresa vê os autos, a recorrente suscita nulidade, argumenta que, na verdade, havia ocorrido o extravio, mas havia sido noticiado o fato através do boletim de ocorrência, requer ainda, caso isso não seja aceito, que seja aplicada uma penalidade menos gravosa e tal, e, ao final, há um detalhe interessante quanto à base de cálculo, que foi até objeto de análise por parte da consultoria. É que a legislação estabelece claramente que, no caso de extravio, a base de cálculo a ser utilizada para fins de aplicação da multa não é o valor específico da operação realizada. Porque quando uma das razões pelas quais se considera o extravio, se sanciona o extravio, é porque você não sabe efetivamente qual o valor, se aquele valor declarado, uma das razões, além de outras, se aquele valor declarado efetivamente corresponde ao valor constante da nota fiscal que foi extraviada. Em razão disso, o legislador pensou, né? Então vamos estabelecer que a base de cálculo para fim de extravio deverá ser feita mediante a média das notas fiscais emitidas no período anterior, no período posterior, e aí multiplica-se essa média obtida com a divisão do total dos valores pelas notas fiscais que foram extraviadas, e aí você tem a base de cálculo sobre o qual será aplicada a multa pelo extravio da nota fiscal. Pois bem, e na impossibilidade de fazer isso, há, então, a aplicação de uma sanção em quantitativo de ofício, né? A legislação estabelece 50 ofícios por cada documento. Ou seja, essa é a base definida pela legislação para fins de aplicar a sanção relativa
a extravio de nota fiscal ou selo fiscal, que é o caso aqui. O agente fiscal não adotou essa conduta. O que foi que o agente fiscal fez? Ele utilizou como base para cálculo da multa o valor das operações, porque existiam na empresa, a empresa que havia emitido a nota fiscal em entrada, então ela tem as segundas vias não foram extraviadas, estavam lá com ela. E ele pegou, então, o agente fiscal autuante pegou o valor dessas notas fiscais, somou, totalizou e utilizou como base de cálculo esse valor da própria nota fiscal, e não a média. E a consultoria, então, entendeu que, tendo em vista essa disposição expressa da norma que trata do extravio e da base de cálculo, o caso era de nulidade, em razão da impossibilidade de ser realizado uma revisão desse lançamento para se fixar a base de cálculo com base na média do período anterior, do período posterior. Aí há uma discussão a respeito desse procedimento, se esse procedimento seria uma nova ação fiscal, consistiria, na verdade, uma nova ação fiscal na fixação da base de cálculo. É comum aqui no CONAT a realização de diligência ou de perícia para se identificar valores em que o agente fiscal, por exemplo, levantamento quantitativo de estoque, inclui notas fiscais indevidamente ou não inclui, ele utiliza códigos diversos, aqueles e tal. E a questão muito interessante nesse caso é que essa diligência ser realizada para o fim de fixar a base de cálculo do imposto, porque aí é a média ponderada, a média do período anterior do período posterior, aquele da ação fiscal. Se seria possível a realização dessa diligência para a fixação da nova base de cálculo, ou se, na verdade, isso consistiria numa nova ação fiscal. Como eu disse, a consultoria entendeu que consistiria, na verdade, numa nova ação fiscal. Vamos fazer análise rapidamente do caso. São várias notas fiscais de vários períodos, né? Não é a nota fiscal só de um mês. Quando se pega as notas fiscais que deram origem, acho que são 25 notas fiscais, referem-se a vários períodos que foram emitidas. Então, para que fosse fazer esse levantamento, essa média ponderada, teria, na verdade, que pegar os meses em que aquelas notas fiscais foram emitidas, verificar o período anterior ou o período posterior, fazer a média e aí aplicar pelo número de notas fiscais daquele mês, daquele período. Se fosse só uma contagem simples, me parece que o caso seria, sim, de uma diligência que viria a suprir essa falta ou a não identificação precisa da base de cálculo. Mas como isso se refere a vários períodos, haveria que se fazer uma média, possível ainda de discussão, a média não é essa, não foram incluídas essas notas fiscais ou essa. Então, me parece que seria de um procedimento não tão simples assim, ou ainda que fosse mais complexo, mas que implicaria, na verdade, em quase uma revisão da ação fiscal. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que a consultoria agiu certo ao sugerir a nulidade da ação fiscal, porque sem a fixação da base de cálculo pelo agente fiscal autuante, o CONAT não pode identificar essa base de cálculo, a não ser naqueles casos em que há uma simplicidade de operações, em que não haja necessidade de uma verdadeira revisão fiscal. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria se manifesta pela nulidade da ação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Schubert Machado, representante da empresa, para sustentação oral. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente desta colenda Câmara de Julgamento Administrativo, excelentíssimos senhores e senhoras conselheiras e conselheiros que acompanhem, professor Matheus, Pedro Paulo, Evaneide, esse caso ele já esteve em debate
junto ao CONAT por algumas vezes. Foram lavrados 2 autos de infração, que geraram 2 processos, os 2 já foram julgados, já foi anulada a ação fiscal, foram julgados em primeiro e segundo grau, a ação fiscal foi anulada, foi lavrado novo auto de infração, já foi julgado em primeiro grau, um dos outros autos de infração já foi julgado em primeiro e segundo graus, inclusive a recorrente pediu até a juntada da resolução que definiu a questão no que diz respeito a outro auto de infração. Então, não é um fato inusitado, não é um fato novo, não é um fato que traga surpresas. Mas, de qualquer maneira, a recorrente vai fazer um breve histórico do que realmente aconteceu. Ela não vende mercadoria. A recorrente prestava serviços muitas vezes de assistência e manutenção dos caixas eletrônicos. Ela tinha uma equipe especializada na eletrônica bancária, e de computação, então ela prestava esse serviço, mas na prestação desses serviços ela se utilizava de peças e partes dos equipamentos. E através de um acerto, de um ajuste junto à Cefaz, para se fixar um controle disso, ela ficou estabelecido que seria emitidas as notas fiscais de saída das peças que as equipes da recorrente utilizariam ou potencialmente poderiam utilizar. E depois, quando essas equipes voltassem do seu trabalho diário, seria emitida uma nota fiscal de entrada das peças não utilizadas, das peças que voltavam para o estoque da recorrente. E o imposto seria calculado apenas sobre a diferença, quer dizer, sobre aquelas peças efetivamente utilizadas. Nós estamos falando aqui, o auto de infração diz respeito a notas fiscais de entrada. Então, nessa operação, não houve incidência do imposto. Eram como se fossem devoluções das peças, tá? Então, não há qualquer incidência tributária nessa operação e, portanto, não haveria e não há qualquer intenção da recorrente de ocultar nada, de omitir, de sonegar. Afinal de contas, a operação era neutra para efeitos de tributação. Qual é a dificuldade que houve, qual o problema que houve, qual a importância? O professor Matheus muito bem colocou no início da sua fala, quando se referiu aos selos. Então, a preocupação da Cefaz focou-se especificamente na questão do selo, porque a exigência das obrigações acessórias de então implicava em ter que a recorrente adquirir selos de autenticidade dos seus documentos, das suas notas, afixar esses selos nas primeiras vias das respectivas notas fiscais. Então, essa nota fiscal de entrada, a primeira via dela, tinha um selo fixado, né? E isso estava guardado no arquivo, eram notas mais antigas, estavam todas guardadas no arquivo morto da recorrente. E ela teve um infortúnio de ter furtadas várias caixas dessas notas fiscais. Muitas caixas, foram muitas notas. Esse auto de infração é o menor deles, é o que tem um menor número de notas fiscais, o outro tinha um número bem maior. E foram furtadas. E a recorrente, tão logo soube, e como é que a recorrente soube? Quando a Cefaz perguntou, se não me engano, na época foram 12 notas fiscais, que a Cefaz disse, me apresente as primeiras vias, ou os originais dessas notas fiscais. E por que a Cefaz pediu isso? A Cefaz pediu isso porque já estava desbaratando uma operação de fraude, onde esses selos estavam sendo utilizados em notas fiscais diversas outras, com mercadorias absurdamente diferentes daquelas que a recorrente usa, e ela foi surpreendida com aquelas poucas notas fiscais que ela não achou. E quando ela começou a procurar, ela viu, epa, não foram só 12 notas fiscais que faltam. Estão faltando milhares de notas fiscais. São as caixas todas que foram furtadas. E ela se apressou e comunicou tudo isso à polícia, comunicou tudo isso à Cefaz, se prontificou a colaborar com a Cefaz para todo e qualquer ato de investigação que fosse necessário. Ao contrário, pediu da Cefaz e pediu da polícia ajuda para localizar quem havia furtado, desbaratar todo esse jogo, esse grupo, essa quadrilha que havia trabalhado nesse assunto,
e até para ela era muito importante que isso fosse feito para deixar tudo claro, deixar tudo transparente, inclusive para a sua matriz, para o seu grupo, de que aquela ocorrência tinha sido um fato absolutamente fora de qualquer previsão e controle. Foi surpreendida com os autos de infração. Foi surpreendida com autos de infração que o fiscal simplesmente se reportou às segundas vias das notas fiscais, como o professor Matheus colocou. Ele disse, cadê as segundas vias? As segundas vias estão aí, então eu vou somar o valor dessas segundas vias e aplicar nada mais, nada menos do que 20% de multa. Ora, 20% era muito maior do que o imposto. 20% é um valor absurdo por uma coisa que ela não fez. Ela se limitou a cooperar com a Cefaz, a fazer tudo que tinha que fazer, sofreu um furto, foi vítima de um furto e está sendo punida com 20% sobre o valor de operações que nem tributadas são. Bom, e aí, a partir daí, desenvolveu a sua defesa contra os autos de infração. E essa primeira ação fiscal foi anulada, o CONAT anulou, com base na falta de oportunidade de defesa. Então, ela teria que ter tido um momento para se defender ainda antes da lavratura do auto, apresentar justificativas, esse momento não foi dado, e, portanto, toda a ação fiscal foi anulada. Obviamente, a anulação que gerou essa nova ação fiscal, ela não trouxe um efeito prático, porque a recorrente não tinha nada mais a dizer do que já havia dito. Afinal de contas, ela foi vítima, comunicou todo o fato às autoridades e esperava providências. A segunda ação fiscal veio. Quando a segunda ação fiscal veio, ela não se limitou a repetir a primeira. Ela inovou com relação à forma de cálculo. Ela saiu dos formulários de déficit, ela partiu para a apuração do próprio valor da segunda via, encontrou, inclusive, números diferentes. Então, com base nisso, a recorrente aponta a sua primeira preliminar, que é de decadência. Por que decadência? Ora, o CTN, de duvidosa constitucionalidade, abre uma exceção para a contagem do prazo de decadência, dizendo que ele se reinicia quando a ação fiscal, quando o lançamento, melhor dizendo, quando o lançamento tributário é anulado por vício formal. Ora, no caso não foi vício formal. O segundo lançamento não se limitou a reparar um vício formal. Se ele tivesse se limitado a reparar o vício formal, ele teria sido idêntico ao primeiro, porque o vício formal foi a chamada falta de oportunidade de defesa. Então, era idêntico. Cumprida a falta de oportunidade de defesa, era só repetir como estava. Quando o fiscal inovou, encontrou um novo valor, usou outro critério para o cálculo, ele fez um novo lançamento. Esse novo lançamento não poderia mais ser feito, porque já fazia muito mais de 5 anos dos fatos apontados como motivadores da aplicação da multa, e, portanto, e bem mais do que 5 anos, mesmo com 173, então aqui não vai se discutir 150, 173, é simplesmente mais de 5 anos, e, portanto, estaria alcançado pela decadência, já que o lançamento é novo. Esse é o primeiro ponto que a recorrente coloca. O segundo ponto é o de que não se pode exigir multa no caso concreto, porque nós estamos diante de uma situação que afasta a punibilidade, que é a ocorrência da força maior. Ela foi furtada, não dependeu dela, não foi ela que extraviou, ela guardava os documentos, guardava as notas fiscais no seu arquivo de maneira regular, de maneira correta, como todo e qualquer contribuinte faz. Só que ela foi furtada. Alguém visitou esse arquivo e levou as caixas de nota fiscal. Ah, mas ela não teve cuidado. Mas ela teve os cuidados de praxe, os cuidados regulares. Mas ela não pôde evitar esse furto, como todos nós sabemos que não podemos evitar os furtos que muitas vezes ocorrem com o nosso patrimônio. No julgamento anterior, num dos julgamentos anteriores, eu nem recordo agora se foi no primeiro ou no segundo momento da ação fiscal, chegou-se a dizer que ela deveria ter muito cuidado, porque o selo fiscal valia muito dinheiro. Aí disse assim, então teria que construir uma caixa forte, com senhas, com todas as seguranças, para guardar selo fiscal. Era melhor devolver esse selo para o Estado que guarde, eu não quero ficar com ele. Quer dizer, o Estado me obriga a guardar uma coisa, cria um valor que não existe, estabelece toda uma dificuldade operacional de controle, e depois joga a responsabilidade nos ombros do contribuinte e cobra multa se ele não agir como o Estado espera que ele faça. Então, também por isso, a multa não pode ser exigida
por conta da excludente de culpabilidade. Há também, ainda nessa questão da exclusão de culpabilidade, a explicação que foi dada para as autoridades, e o regulamento autoriza que, mesmo que se considerasse que houve um extravio, e não houve um furto, mesmo que se considerasse que houve extravio, com a explicação do fato, poderia ser excluída a culpabilidade, e foi o que a recorrente fez, e esse pedido de exclusão de culpabilidade é renovado agora com o presente recurso, renovando e reforçando a sua questão de boa-fé. Outro ponto que a recorrente coloca é a inexistência de infração, porque não houve extravio de documento fiscal. Qual é o documento fiscal? O documento fiscal é a nota fiscal, e a nota fiscal está lá, a segunda via está lá, ela documenta a operação, ela indica os números, ela mostra que não houve nenhum tipo de falta de pagamento, nenhum descumprimento de obrigação. Então, o documento, na sua essência, ele ainda está presente, ele não foi propriamente extraviado, ele não impossibilita o controle, ele não deixa o fisco sem os elementos que ele precisa para verificar o cumprimento da obrigação principal. Então, não há o extravio, então, portanto, não estaria presente o tipo infracional. O que se disse nos julgamentos anteriores é de que não, mas o selo foi extraviado, então, se o selo foi extraviado, tem que pagar multa de qualquer jeito. Eu digo, olha, mas o selo é só simplesmente de autenticidade da nota. A recorrente não pode ser punida por uma infração que ela não cometeu. Quem retirou esse selo e usou em outras notas não foi ela. Ela não pode ser punida pelo mau uso do selo. A ideia aqui simplesmente é saber o que ela poderia fazer, e ela fez tudo que estava ao seu alcance. Então, não há como exigir dela uma multa tão pesada em relação ao valor da operação. Bom, outra questão que se coloca, que foi a questão colocada pelo parecerista e acatada pela Procuradoria do Estado, é da nulidade da ação fiscal, nulidade também do ponto de vista material, não se trata simplesmente de uma nulidade formal, porque o lançamento foi feito de maneira equivocada. Entende a recorrente que nem diligência caberia, mesmo que se tratasse de uma única nota fiscal, porque o CONAT não pode refazer um lançamento mal feito. O lançamento foi feito errado, sem seguir as regras do regulamento, e, portanto, há de ser considerado nulo do ponto de vista material, do ponto de vista do seu conteúdo essencial, e não simplesmente da forma. E, portanto, renova também a alegativa de nulidade, que já foi, inclusive, acolhida pela Procuradoria. E, por último, a questão da aplicação da pena. Existe o artigo 126, parágrafo único, da Lei 2.670, que diz que quando as operações não forem tributadas, ou forem tributadas por substituição tributária com o imposto pago, ou isentas, ou não incidência, não forem tributadas, a multa há de ser reduzida para 10%. E se essas operações estiverem devidamente registradas nos registros fiscais, essa multa cai para 1%. No caso, está tudo absolutamente registrado. O próprio fiscal, na primeira ação fiscal, usou os registros das GFs, está na contabilidade, está na escrita fiscal, foi tudo controlado, tudo registrado, tudo transparente, as segundas vias foram apresentadas, não há dúvida alguma de que tudo está de acordo com o que é exigido no parágrafo único. Então, se, mesmo que não seja considerado nenhum dos argumentos anteriores, mesmo que toda essa colocação até agora feita pela recorrente não seja acolhida, por fim, há de se fixar uma multa minimamente justa. Por quê? Porque a recorrente não fez nada errado. A recorrente não fez nada errado, como é que ela pode ser obrigada a pagar 20% do valor de uma operação que nem tributada é? Uma operação que está regularmente escriturada, uma operação sobre a qual não paira qualquer dúvida. A única coisa que se coloca aqui, como tendo sido a infração, seria o extravio dessas primeiras vias, que ela não admite que fez, ela foi furtada. Ela não poderia nem sequer ter evitado isso. Então, a ideia é, se é para se aplicar alguma multa, que se procure algo que seja condizente com a boa-fé da recorrente, condizente com o fato objeto da ação fiscal,
e que essa multa seja reduzida a 1% nos termos do parágrafo único do 126. E, levando em conta tanto as questões já colocadas no relatório, que muito bem analisou a questão, o professor Matheus também colocou a questão de forma muito transparente, muito cuidadosa, a recorrente também aqui encerra as suas alegativas, as suas afirmações de recurso, as suas razões de recurso, certa de que será acolhido o seu recurso para o julgamento pela total improcedência da ação fiscal, uma vez que nem sequer infração houve e vários outros pontos colocados, ou se, uma vez decidida pela manutenção da pena, pela aplicação da pena, que seja a pena mais adequada ao caso, que seria aquela do parágrafo único do 126. E aguarda, então, a solução, se reservando no direito de prestar o esclarecimento de fato que se faça necessário, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Schubert. Processo em discussão. Doutora Helena tem a mão levantada, é isso? Esqueceu. Processo em discussão. Eu esqueci de baixar naquela hora. Algum conselheiro inscrito? Lembrando aos senhores que nós temos aqui decadência, nulidade, vários assuntos aí para serem abordados. Senhor presidente. Doutor William Falcão com a palavra. Pois bem. No auto de infração, traz o relato de extravio, né, de nota fiscal, o formulário contínuo. O contribuinte extraviou a fatura de entrada, conceito de autenticidade e aporte nas notas fiscais autuadas, e que essas notas não constam do boletim de ocorrência, e cita 2 boletins de ocorrência. Então, com base de cálculo, os valores das notas fiscais lançados no livro de registro de entradas. O boletim de ocorrência é válido, né, para ter aquela redução de 50%, mas está dizendo que essas 25 notas fiscais não foram, o contribuinte não fez o registro, o extravio dessas notas fiscais, o boletim de ocorrência, para efeito da redução da multa. Ou feito ou não, né, o auto de infração, houve o extravio da nota fiscal. Houve o extravio da nota fiscal, da primeira via. Aí tem a questão do selo, que era o selo, né, estava usando o selo de outro contribuinte, né, mas não é essa a questão aí. O que eu achei interessante foi, no parecer, a questão do cálculo. A fiscalização entendeu que, de posse das segundas vias das notas fiscais, aplicou com base nela, né, está aqui as segundas notas fiscais, e fez o cálculo com base nelas. Não precisou fazer da forma do artigo 31, parágrafo único. Na hipótese que extravido da constituição pelo contribuinte, a autoridade fazendária arbitrará o montante sobre o qual incidirá o imposto, tomando por referência o valor médio ponderado por documento de uma mesma série, Pronto. Ora, e na época de 2007 tinha a primeira via e a segunda via. Quem dá mais tempo, né, no CONAT, vê essas situações, você via a nota, a primeira via com valores, com destinatários, e a segunda via com outros valores, com outros destinatários, existia isso. Não estou dizendo que é o caso concreto. Mas o artigo 31 tem sua inteligência. Se a nota foi extraviada, quem garantirá que os dados que estão na segunda via, que está de posse da fiscalização, que encontrou a segunda via, estão conforme estão na primeira via? Não há essa garantia. Então, tem que fazer o arbitramento. Eu achei muito inteligente o parecer nesse sentido. E, se não foi feito dessa forma, a situação, eu estou indo já na questão da decisão, senhor presidente, da decadência de... se não foi feito dessa forma, poderia-se mandar a perícia fazer isso aí, né? O doutor Matheus se manifestou sobre essa questão, muito complicada. A perícia está feito o trabalho correto, como deve ser feito, e tem algum equívoco, algum erro, alguma nota não foi lançada, ou algum valor foi colocado errado, era R$1.000, colocaram R$10.000, a perícia é para consertar isso. Mas a metodologia, a forma do cálculo, aí mudar totalmente seria, eu acho, uma decisão extensiva,
ao que está previsto na legislação. É esse o meu entendimento, assim, comungando com o parecer da Assessoria Processual Tributária. Obrigado. Obrigado, William. Pela ordem, doutor Pierre. Presidente, eu acho que o doutor Matheus já resumiu a questão. Eu ia levantar outros pontos, mas antes essa nulidade já acatada pela Procuradoria, o doutor William já se manifestou, eu não vou tecer maiores considerações, não. Eu entendo pela nulidade também. Doutor Felipe Amaral. Presidente, tudo bom, colegas conselheiros? Também só ratificando, eu acho que já tá bem claro, que chega a ser, doutor William, incoerente, né? Se a questão da metodologia da base de cálculo é justamente essa média, por não se dar às segundas vias, vamos dizer assim, a idoneidade, o fiscal foi justamente o contrário, né? Considerou as segundas vias já como, vamos dizer assim, a veracidade das operações. Então, é incongruente você usar as segundas vias quando a ausência do original, em tese, causaria essa dúvida. Então, realmente, seria necessário fazer, para aplicar essa penalidade, né, a forma da base de cálculo, que não temos aqui no processo. Então, apenas ratificando e demonstrando que ou reconhece a segunda via como ok, e aí talvez a sugestão dada pelo Dr. Schubert fosse de uma outra obrigação acessória descumprida, né, talvez a do parágrafo primeiro, realmente faz o arbitramento. Como não podemos fazer o arbitramento tal como está na norma, é realmente o caso da nulidade. Mais algum conselheiro quer discutir a matéria? Doutor Matheus, lembrando, senhores, que as preliminares, né, decadência, própria nulidade da ação, vício material, formal, de alguma forma, se essa for a decisão dos senhores, a nulidade, pelo procedimento, né, executado nessa ação fiscal, alcançaria, é isso, doutor Matheus? Só para que há um pedido formal da parte, né, a questão da decadência, a nulidade, e também essa questão do mérito propriamente dito. Ok, senhor presidente. Me parece que poderíamos avançar, porque a decadência, claro, que implicaria em discussões, como já apontado pelo Dr. Schubert, ele entende que a nulidade que foi declarada, no caso da decadência, envolveria questão, na verdade, de mérito, razão pela qual o prazo decadencial não teria sido suspenso, contaria, sim, a partir da data da ocorrência dos fatos. Se poderia colocar essa discussão, mas me parece que essa discussão envolveria posições divergentes e uma posição que me parece talvez mais harmônica e que já poderia definir o caso seria a nulidade por erro do lançamento, falta de um elemento essencial que é a base de cálculo. Mas eventualmente, se a parte, o recorrente, fizer questão de discutir a decadência ou a exclusão de responsabilidade, me parece que isso poderia ser discutido. Claro que pode ser discutido, mas poderíamos avançar logo para essa nulidade, a não ser que a parte se oponha e queira efetivamente discutir essas outras questões. Superada a nulidade, se não for declarada a nulidade, então aí sim se poderia ir para essas outras discussões, como a exclusão da punibilidade, a questão da decadência e outras. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Schubert, quer acrescentar? O som está desligado, doutor Schubert. O som está desligado. A recorrente se acosta às razões colocadas pela Procuradoria, uma vez que acolhida essa nulidade, restariam prejudicadas todas as demais suas alegativas de recurso. E uma vez não acolhida, elas se renovariam e aí sim nós poderíamos fazer as discussões cabíveis. Obrigado, doutor Schubert. Bom, mais alguma discussão, senhores? Então, pergunto ao conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, como vota?
Presidente, nós votamos pela nulidade, né? Pelo erro de lançamento, de acordo com a assessoria processual tributária, ratificada aqui em sessão pelo procurador doutor Matheus Viana Neto. Senhores, pela discussão, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão de primeira instância de procedência para a nulidade do feito fiscal, né, conforme o parecer da assessoria processual tributária ratificada em sessão pela douta Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto. Esta é a decisão para o processo. Agradeço a participação do doutor Schubert Machado. Se quiser permanecer conosco, teremos ainda alguns processos. É um prazer revê-lo. A recorrente, eu agradeço, Excelência, agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez no CONAT, e infelizmente não poderei continuar na sessão, mas é sempre um prazer para mim estar aqui dividindo esse momento com todos. Muito obrigado. Abraço. Até outra oportunidade. Abraço, doutor. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão, e aqui eu já anuncio processo de recurso de número 819/2019, auto de infração 2018-18354, em que é recorrente Cosbel, distribuidora de cosméticos limitada, recorrido sério julgamento de primeira instância, doutor Pedro Jorge Medeiros, é o conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Esse processo esteve em pauta no dia 7 de abril de 2021, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes pediu vistas na oportunidade, agora retorna e presente para sustentação oral o doutor Pedro Paulo Coelho. Passo a palavra, então, ao doutor Pedro Jorge Medeiros para início do relato. Renovando nosso bom dia aqui a todos. Vamos tentar fazer o relato. Essa questão aqui da Cosbel consistiu no auto de infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 60.072,44. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte não registrou em sua escrituração fiscal, FD, notas fiscais eletrônicas destinadas ao seu NPJ no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015, no montante de R$ 600.724,23. O período de infração foi de janeiro de 14 a 12 de 2015, a penalidade foi a 123.3G. A autuada apresentou a impugnação, alegando em suma que o prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização teria sido extrapolado em 28 de março, aliás, tinha sido extrapolado, já que foi de 28 de março a 16 de novembro de 2018, né? Bem como o escopo documental constante nos autos do processo administrativo não foi suficiente para comprovar a infração indicada no auto de infração. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência, pois verificou, através de consulta ao Sistema de Controle de Ação Fiscal, que a postagem do AR se deu no dia 19 de 11 de 2018, último dia do prazo para encerramento da ação fiscal. Na verdade, o prazo de 180 dias se encerraria no dia 17, porém, por ser um sábado, ficou transferido para o próximo dia útil, bem como toda a infração estaria devidamente demonstrada. A súmula 58, o contribuinte interpôs recurso, alegou que a decisão de primeira instância não foi fundamentada, devidamente fundamentada, e reitera que o mandato de ação fiscal número 2018-02893 foi distribuído em 28 de março, mas o outro voto de infração foi lavrado em 17 de novembro. Ou seja, o período de fiscalização foi superior a 6 meses. E pede, reitera o pedido para reconhecimento da nulidade da autuação em respeito ao princípio da legalidade. Aí o processo chegou na assessoria processual tributária, e na assessoria processual tributária, eles reconheceram a parcial procedência, mudando apenas
reconheça o recurso da parcial procedência, julgar parcialmente procedente, devendo ser aplicada a penalidade do 123, 3G da Lei 12.670, em sua redação original, para as operações tributárias e para as não tributadas, o 123, 8G, 3G, combinada com o 126 do mesmo diploma legal. Então, foi essa modificação, né, que a assessoria fez, e é isso, em apertada síntese, o nosso relato, presidente. Havíamos feito anteriormente, né? Acho que ficou. A doutora Helena deu uma olhada aí. Volto aqui a palavra aqui para Vossa Excelência. Obrigado, doutor Pedro. Então, da forma regimental, passo a palavra à doutora Helena Gomes, que solicitou vista do processo, para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom, senhores, na verdade, na última sessão eu pedi vistas desse processo porque surgiu uma dúvida com relação à contagem do prazo e a data da postagem do AR do termo de conclusão. O que acontece? No documento tinha uma data do dia 20, salvo engano, é 21, deixa eu ver aqui, no AR. Só que essa data foi a data que foi recebida pela empresa. E a questão para efeito dos 180 dias entre o termo de início e o termo de conclusão, previsto no artigo 821, que diz que lavrado o termo de início de fiscalização, o agente do FIS terá o prazo de até 180 dias para a conclusão dos trabalhos contados da data da ciência do sujeito passivo, considerando que a ciência se deu no dia 21 de maio de 2018, surgiu a dúvida se, na verdade, o termo de conclusão teria sido postado no dia 19 ou no dia 21, que foi a segunda-feira, não é isso? Aliás, se teria sido no dia 17 ou se teria sido no dia 19, que seria uma segunda-feira, porque o prazo dos 180 dias vence no dia 17, que é um sábado, mas esse documento, ele foi postado na segunda-feira, no dia 19, como foi que eu identifiquei isso? Não é pela data que consta nesse documento de arrecadação que está anexado aos autos, porque essa data que consta nesse documento de arrecadação que está anexado aos autos, o doutor William até falou sobre, eu estou procurando aqui para ver se, sobre a questão de uma, a data desse carimbo seria a data da postagem. Não, eu entrei em contato com o agente dos Correios, e ele diz que essa data que consta nesse carimbo aí, que aqui está a data, está datado do dia 20 de 11 de 2018, consta um carimbo aqui, não sei se os senhores podem ver, né? 20 do 11. Essa data que consta nesse carimbo não é a data da postagem. Essa data é a data em que o carteiro entregou para os Correios o AR para ser devolvido ao remetente, para provar que o documento foi entregue. E aí, como é que seria comprovado realmente essa data da postagem, se realmente nesse documento, nesse AR que está acostado aos autos, não consta efetivamente nenhuma informação sobre a data da postagem? Segundo o agente do Correio, esse documento, ele vai num envelope, um envelope rosiozinho lá, e esse envelope é que consta, sim, a data da postagem. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com os Correios, que me mandou... Que me informou que ele encaminha para a Cefaz uma relação de postagens com a data de todos os documentos para efeito de pagamento do contrato da Cefaz, do contrato com os Correios. E essa relação consta todos os documentos com a data exata em que foi postado. Eu consegui localizar esse documento, o auto de infração de número 2018, 18354, dia 19, aqui não sei se vocês conseguem visualizar, ele foi postado, exatamente esse documento aqui, ó, relação de consulta de postagens, e ele foi postado no dia 19, que é a segunda-feira, e não no dia 20, que é o que consta aí nesse documento. Então, assim, o que acontece? Na verdade,
contando do início do termo de início, a data do termo de início para o termo de conclusão, o prazo dos 180 dias se iniciaria no dia 17, mas o dia 17 é um sábado. Então, esse documento foi postado no dia 19, que é uma segunda-feira. Por quê? Porque, segundo aqui o artigo, eu quero trazer aqui o artigo 58, que fala da forma e dos prazos da lei do ICMS, que diz assim: os prazos fixados na legislação seriam contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem, os prazos em geral, só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição, onde o contribuinte tenha domicílio fiscal. Então, por que esse documento, embora o prazo tenha sido no dia 17, encerrado os 180 dias, mas só foi postado na segunda-feira? Porque o sábado não é dia útil na repartição. Então, ele só foi postado na segunda-feira, que é o primeiro dia útil de expediente na repartição. Outra coisa, eu também entrei em contato com alguns auditores que me confirmaram que o próprio sistema, ele faz essa contagem automaticamente dos prazos. Na hora que o fiscal informa a data do termo de início, automaticamente o sistema faz essa contagem, excluindo o primeiro dia e incluindo o último, e caso esse último dia não seja um dia útil, ele remete automaticamente. Então, mesmo que o fiscal quisesse informar ao sistema uma data posterior à data do vencimento dos 180 dias, o sistema bloquearia e não aceitaria. Conclusão, a postagem está dentro do prazo dos 180 dias. Obrigado, doutora Helena. Formas de metal, passo agora a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, e aí o doutor Pedro, que está aqui para fazer a sustentação dessa matéria, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, uma dúvida que persistia, e essa foi a razão do pedido de vista pela doutora Helena, era exatamente a contagem de prazo. Afinal, quando é que teria ocorrido efetivamente a postagem? Qual foi a data da postagem? Porque o prazo se inicia a partir do dia seguinte, dia útil, primeiro dia útil seguinte. E como muito bem esclarecido pela doutora Helena, a postagem foi feita no prazo correto. E o prazo de 180 dias começa a contar a partir do exercício, a partir do primeiro dia útil seguinte, que seria na segunda-feira. Razão pela qual me parece que, diante desse dado apontado pela doutora Helena, não há mais discussão a respeito desse assunto. Quer dizer, doutor Pedro talvez ia discutir, claro. Bem, esse é um ponto. Mas a Procuradoria entende que não há, sobre essa matéria, não há mais discussão. Restaria, então, a discussão acerca da penalidade a ser aplicada. A falta de escrituração de nota fiscal é aquela prevista no artigo 123, 3G, salvo engano, 3G, que estabelece que, no caso de falta de escrituração, aplica-se a sanção específica. Mas, como a Procuradoria já vem se manifestando e está ciente de que essa Câmara, e até o Conselho já se manifestou no sentido de que, no caso... Aliás, tem até a súmula, né? Que, no caso de falta de escrituração, deve ser aplicado a sanção prevista no artigo 123, 8L, né, que aí configura a omissão, a falta de escrituração seria omissão, o que reduziria a sanção a ser aplicada. Mas a manifestação da Procuradoria, claro, como vem sustentando, insistindo, é pela 123, 3G. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Sua observação ainda não foi simulada, essa matéria. Não foi simulada, é isso mesmo. Está em discussão ainda. Ou em discussão, é isso. Ok. Doutor Pedro Paulo Coelho, representante da empresa Cosbel, com a palavra.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos demais conselheiros aqui presentes, aos servidores. É uma honra estar aqui, é a minha primeira vez fazendo sustentação oral nesta Câmara. E eu vou ser bem breve nas minhas razões, até porque essa matéria já foi amplamente discutida. O doutor Diego, na ocasião, já havia feito uma sustentação oral, a doutora Helena havia pedido vistas e agora trouxe as suas razões, então eu não vou me alongar muito nessa discussão. A discussão deste recurso, basicamente, se deu à extrapolação do prazo, né, o prazo previsto no decreto 24569 e na instrução normativa 49/2011. A empresa recorrente alega que esse prazo de 180 dias havia sido extrapolado porque o termo de início da ação fiscal se deu no dia 28 de março e, consequentemente, a finalização dele se deu apenas em novembro de 2018 e que, por isso, diante de não ter havido uma prorrogação de prazo, haveria, sim, essa extrapolação. Ainda que, porventura, não se considerasse nessa extrapolação de prazo, uma outra discussão que foi aberta seria em relação aos dias úteis. Nós defendemos que os dias úteis se aplicariam apenas a prazos processuais, e na própria ação fiscal, o prazo estabelecido foi de 180 dias, ou seja, se nós considerarmos todos os prazos úteis que porventura pudessem vir a surgir ou não útil, esse prazo seria muito maior do que 180 dias. Então, por isso que, nós, de forma alternativa, haveríamos também mencionado essa questão. Ademais, nós basicamente alegamos também a nulidade da decisão, né, diante da ausência de argumentação, enfim, e ficou esta discussão que a doutora Helena agora trouxe. Eu não vou mais me alongar neste assunto, deixo para a Câmara de Julgamento decidir. Basicamente, era só essa questão que eu haveria de comunicar, né, de questionar. Obrigado, doutor Pedro. Processo em discussão, senhores. A preliminar, essa pedido de vista, né, a discussão que ocorreu com relação aos prazos. Você vai, doutor Felipe, ou eu vou? Fica à vontade, doutor Pierre. Vou primeiro ouvir suas sempre brilhantes colocações, depois qualquer coisa faria as mãos. A palavra, doutor Pierre. Ok. Doutor Matheus, só um adendo. Na realidade, o que a doutora Helena falou como prazo de início, mas na realidade é o prazo final. Os 180 dias se encerrariam no sábado para a postagem. Certo? Então, o Correio abre, inclusive, sábado pela manhã. Né? Esse prazo não é processual. Como o doutor Felipe até já tinha discutido antes, esse tipo de prazo, por exemplo, 5 anos, a questão da aplicação do 731, quer dizer que não é um prazo processual, um prazo decadencial. Se cair no sábado, ele vai para segunda-feira, vai para outro ano. Não, certo? Esse prazo ele não é processual, e se conta 180 dias, sim. Ele tem 180 dias para enviar esse protocolo, que pode, inclusive, ser enviado na sexta ou no sábado. Então, esse prazo, diferentemente do que está, porque a legislação estadual fala dos prazos processuais, e esse prazo não é processual. Então, eu entendo, sim, que houve a extrapolação do prazo limite para o encerramento da fiscalização. Caso não se decida assim, eu entendo pela aplicação do 123.8L. O doutor Felipe vai complementar. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Pedro, justamente nesse sentido também, senhor presidente, que a regra de contagem processual, ela é diferente da regra de contagem do direito civil normal, do prazo decadencial, que segue esta regra do direito privado, né? No caso, na regra do direito privado, do Código Civil, inclusive, de fato, o início do prazo conta do primeiro dia seguinte, mas o final não, né? O final não seria assim. E eu recordo, durante muitos e muitos anos, a jurisprudência do STJ, inclusive, com relação ao prazo decadencial da ação rescisória, né? Natureza, aquela dúbia, né? Porque deixa de ser um ato processual pelo qual a parte tem que praticar
mas durante muito tempo. Ele, inclusive, para você ajuizar a rescisória, você teria, se o prazo terminasse no sábado, você teria que ajuizar na sexta, né? Por exemplo. A jurisprudência até evoluiu nesse sentido, justamente porque, nesse caso, era um ato realmente praticado pela parte, né? Era um ato processual, assim, entendeu-se como uma simetria tão grande naquele caso, que seria, vamos dizer assim, seria correta a prorrogação desse prazo quando não terminar, quando finalizado, né, quando o termo dele terminasse em dia não útil. Mas esse não é o caso, né? O fiscal não pratica prazo processual, ele tem o prazo para concluir, né, a fiscalização, e esse prazo não é prorrogável, não há uma designação expressa e não é um prazo processual. Então, nessa linha, tal como o doutor Pierre falou, se fosse estender esse dispositivo que a doutora Helena colocou para todos os tipos de prazos previstos no direito tributário, o prazo para constituir o crédito também submeteria a esse. Então, se dia 31 de dezembro do quinto dia, né, do quinto ano, aplicando a decadência do 173, terminasse no sábado, a gente teria um prazo decadencial para constituir o crédito dia 2 de janeiro, né, já que dia 1º é feriado, que, de fato, todos sabemos que não ocorre, né. Então, o fiscal, dessa forma, se não fosse o caso de trabalhar no sábado, né, que seria o dia do desfecho, ele teria, sim, que ser antecipado e feito no último dia que lhe convinha útil, né, ele teria que ter antecipado esse prazo. Então, nesse sentido, por entender que não é processual, e sim um prazo decadencial, regido pelas regras gerais do direito civil, é que entendo que realmente houve extrapolação do prazo. Presidente, era essa consideração inicial. Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutor William Falcão. Obrigado, presidente. Presidente, essa questão de prazo, tem que ter muito cuidado, né, na questão de prazo, dia útil, dia não útil e tudo. Mas não é essa questão, doutor Felipe já falou aí. Eu não estou nem com dúvida, é dúvida mesmo, vamos lá. O que é que diz a nossa legislação 24.569 quanto a prazo para fiscalização? Prazo para procedimento de fiscalização. Não estou falando nem processo, porque não existe o processo. Ele está no trabalho de fiscalização. Diz assim, artigo 821, a ação começará com a lavratura do termo de início de fiscalização, do qual constará necessariamente. Aí diz, parágrafo 2º, lavrado o termo de início de fiscalização, o agente do FIS terá o prazo de até 180 dias, no caso aí eu acho que foi dado para 180 dias, né? 180 dias para a conclusão dos trabalhos, contados da data da ciência do sujeito passivo. Contados da data da ciência do sujeito passivo. O artigo 821, parágrafo 2º, está claríssimo. Então, no processo, agora vamos falar em prazo processual, quando ele foi o auto julgado, ele foi intimado daquele auto, né? O auto de infração já lavrado, começou o processo, aí ele vai ser intimado do auto. Aí vem aqui, artigo 70 da Lei 15.614. Os prazos do processo administrativo tributário serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do início. Excluindo o dia do início. Aqui manda excluir o dia do início para contar prazo. O artigo 821, no parágrafo 2º, diz claramente, literalmente, que o prazo dos 180 dias que é dado para o fiscal fazer o trabalho não é prazo para contribuinte. O fiscal fazer o trabalho é de 180 dias contado da ciência do sujeito passivo, contado da data da ciência do sujeito passivo. Aí, então, teria que estender esse prazo, parágrafo 2º, dizer, da ciência, mas, conforme o 15.614, exclui a ciência. Eu não sei se é prazo. É essa dúvida aí que eu tenho, porque ou conta de um jeito ou conta do outro. Nós temos que decidir como iremos contar esse prazo dos 180 dias, para dizer se extrapolou o prazo ou não. A doutora Helena já mostrou aí, a gente discorreu, viu efetivamente o prazo. Eu vi aqui no controle da ação fiscal, né? No controle da ação fiscal, que diz, está na página... Aqui, o controle da ação fiscal na página 49, ou é 59, está ali, inversado.
que a postagem se deu no dia 19 de novembro de 2018. Aqui nos autos tem essa data aí. Estou vendo só aqui o controle da ação fiscal, não estou vendo nenhum documento aqui. Mas sim, aí eu estou trazendo essa dúvida aí. Nós vamos contar prazo. E essa questão de prazo hoje, nulidade de conta de prazo, é um assunto bastante debatido na Fazenda, está levando muito em evidência essa questão, muitos questionamentos fora com a CONAT sobre isso. Então, tem que ter essa decisão. Nós vamos contar o prazo da fiscalização na forma do artigo 821, ou vamos seguir a regra do 15.614, que é a regra do CTN. O trabalho do fiscal é procedimento ou já é processo, e tem que seguir essa regra. Eu acho que isso tem que ser debatido para chegar a essa conclusão e fazer essa contagem vendo de feriado, que não foi feriado, para direitinho chegar a essa conclusão. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wilson. E pela ordem aqui, pelo que eu identifiquei, doutora Helena, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe. Doutor Sim, doutor... Presidente, eu me inscrevi logo após a Helena, presidente. A despeito que você colocou, doutor William. Então, tudo bem, é um prazo procedimental, mas como prazo procedimental, ele não se encerra em dia que não tem expediente na repartição. Querer que o fiscal vá postar um documento num sábado ou num domingo é exigir demais e é modificar toda a sistemática da Secretaria da Fazenda. A doutora Mônica, a auditora fiscal, pode confirmar isso. Não é o fiscal quem vai lá e coloca a data, é o sistema quem faz automaticamente essa contagem de dias nos termos do artigo 58 da Lei 2.670. Então, a própria sistemática da Secretaria da Fazenda, querer modificar isso agora é querer alterar a legislação do ICMS, porque a própria legislação do ICMS, ela não estabelece prazo processual, prazo procedimental, e mesmo sendo um prazo procedimental, todo mundo sabe que os prazos procedimentais, eles não se encerram em dias que não são úteis, não são dias de atividade nas repartições públicas. Então, a gente vai modificar aqui toda a sistemática de contagem de prazo da Secretaria da Fazenda, que está estabelecida na própria lei do ICMS, no artigo 58. Senhor presidente, Senhor presidente, só um minuto, é porque aqui na lateral, se os senhores forem ver, existem as mãos levantadas e tem as ordens aqui, as ordens de que foram levantadas as mãos, só para acompanhar. Não, senhor, só, presidente, para dizer aí, não é isso que eu estou questionando, não, de expediente, não. Eu estou questionando a contagem do início da ação fiscal. A contagem do início da ação fiscal vai ser feita, não é o prazo final, não, é o inicial, vai ser feito, conforme está no artigo 821, parágrafo 2º do decreto, ou vai ser feito conforme previsto na lei, no artigo 70, não estou falando no parágrafo 1º, não, que o parágrafo já fala em os prazos, se estende aqui, eu entendo. É o artigo 70 da lei 15.614, que manda excluir o dia do início. É assim, se excluir o dia do início, 70, ou então você vai fazer conforme o artigo 821, o início da contagem, qual é o dia que vai ser contado, para ver quando terminou o prazo de 180 dias. Terminou quando? A contagem é isso. Obrigado, doutor William. Vou seguir aqui a sugestão da doutora Mônica, pela ordem, vamos lá, doutora Helena já falou, doutor Pedro Jorge. Presidente, é só um adendozinho, toda essa discussão que está sendo travada, nós travamos aqui no dia da sessão, certo? Que nós tivemos anterior. A única dúvida que ficou, me parece, não foi, que a doutora Helena ficou de verificar também, era que no dia 15, na quinta-feira, foi feriado, 15 de fevereiro, 15 de novembro, aliás, feriado, dia da proclamação da República. Era para saber se o dia 16, que foi a sexta-feira, se tinha sido imprensado ou não. Porque, pelo nosso entendimento, se o dia 16 não foi imprensado, ele teria que postar no sábado, dia 17, como falou o doutor Pierre e o doutor Felipe Amaral. Agora, se tivesse sido imprensado, aí sim teria ido para o dia 19, para segunda-feira. Eu me recordo, mais ou menos, ficou nesse impasse aí a nossa discussão no dia.
Me permite, senhor presidente, questão já só rapidinho aqui, só respondendo essa pergunta do doutor Pedro. Eu também me informei com a Ediluz, não houve, não foi imprensado, não foi ponto facultativo de 16. Ok, vamos seguir a ordem aqui, doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Veja bem, quando é que se dá o nascimento, quando é que começa o processo administrativo? Ele só nasce com a apresentação da impugnação. A própria legislação diz isso. O processo administrativo, ele surge com a apresentação da impugnação. Então, não há processo administrativo antes da apresentação da impugnação. Se discute, inclusive, se aplica o princípio da ampla defesa durante a fiscalização e tal. Não. Muita gente, inclusive, eu acho que a Procuradoria defende que não, porque é um procedimento unilateral. Você tem os limites, eu entendo que sim, mas isso não vem ao caso, né? Então, é o seguinte, a própria lei estabelece que o processo administrativo, ele surge com a impugnação. Quando ela chega depois e diz o prazo do processo se exclui a data de início, data do final, o dia útil, ele está se referindo apenas a processo, não a procedimento. Então, nós voltamos. Tem alguma lei dentro do Estado que fala em prazos para procedimento? Não. Então, como é que se conta? 180 dias. Ele tem até 180 dias. Se o sistema da Cefaz tem isso quando vai para o final, é um erro do sistema. Mas ele pode encerrar com 10 dias, se ele tiver todos os elementos, pode encerrar com 20, pode encerrar com 30. Se ele ficou para o último dia, isso não vem ao caso. A questão é dele. O fato é que ele tem 180 dias para encerrar. Como é que está o encerramento? O envio. Podia ter quarta, quinta, sexta, 20 dias antes, 30. Deixou para o último dia. Extrapolou. O sistema da Cefaz está equivocado. Está botando por segundo problema do sistema. E está errado. Porque não é prazo processual. Porque não existe processo antes da impugnação. A lei já fala isso taxativamente. O processo administrativo se inicia com a apresentação da impugnação, reclamação, defesa. Não tem processo administrativo antes, não tem como aplicar essa lei que conta do prazo com a exclusão do final quando não é dia útil. É isso aí, é simples, puro e simples. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutor Felipe Amaral. Presidente, só uma pequena observação, até na dúvida do doutor William, né? Se a gente aplica o artigo 70, eu diria, doutor William, se aplicarmos o artigo 70, esses 70 dias teriam que ser contados em dias úteis, tá? Se a gente considerar esse prazo como prazo processual, e hoje a nossa legislação foi alterada, né, recentemente, acho que ano passado, só para afirmar que esse prazo, se processual considerado fosse, seria contado 180 dias úteis hoje, pela regra que rege o nosso procedimento administrativo. Era só esse registro, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Pela ordem, doutor Matheus Viana. Muito bom, senhor presidente. As discussões, às vezes, elas vão para certos aspectos que desperta curiosidade, né? Mas eu costumo sempre tentar resolver as questões a partir de premissas. A gente tem que resolver. A premissa suscitada pelo doutor Pierre, de que tem prazos processuais, prazos procedimentais, são coisas distintas, é verdadeiro. Essa distinção de prazo processual e prazo procedimental. No caso de prazo processual, a regra subsidiária é evidente, é o CPC, o Código de Processo Civil. Né? E no caso de prazos procedimentais, a regra auxiliar é o Código Tributário Nacional. E aí, senhores, eu vou para o Código Tributário Nacional, artigo 196 do Código Tributário, que diz: a autoridade administrativa que proceder ou presidir a qualquer diligência de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, e essa parte que é interessante.
para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, evidentemente que a legislação aplicável é a legislação do ente tributário, que fixará prazo máximo para a conclusão desse procedimento de fiscalização, né? E aí diz que os termos serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais exibidos e tal. Ok? Então, veja, o CTN remete, o artigo 196 remete para a legislação aplicável à espécie. Então, é a legislação de cada ente tributante que vai definir o que quais são os prazos. Então, não há, pelo menos no momento inicial, uma fixação de prazo específico para o procedimento. Esse procedimento, os prazos são fixados pela legislação do ente tributário competente. Mas aí o CTN continua, e é interessante isso, artigo 210. Os prazos fixados nesta lei, ou seja, ou legislação tributária, veja bem, que é aquela que eu estava me referindo, legislação tributária é aquela lá do ente tributante, serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento. Parágrafo único, artigo 210 do CTN. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. O processo, evidentemente, é o processo administrativo, ou deva ser praticado o ato, que é o procedimento. Então, esses dois dispositivos do CTN é que resolvem a questão. Ele estabelece que mesmo no procedimento, é claro que a legislação aplicável de cada ente tributante pode estabelecer uma forma diversa, diferente. Dizer que não, na verdade, se conta prazo contínuo, como diz o artigo 196, mas não há que se falar em excluir o dia de início ou incluir o dia do vencimento. Não há, depende da legislação. E que me parece que a legislação que já foi referida aqui, a nossa legislação estadual, disse que o prazo será de 180 dias, contado a partir do recebimento pelo contribuinte do termo de intimação, a partir de 180 dias. Ora, se a nossa legislação é omissa quanto à questão do prazo procedimental e não processual, há de ser aplicado, então, subsidiariamente a regra prevista no CTN. E a regra prevista no CTN, aí vou ler para os senhores novamente, que diz: os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo, que é o processo tributário, aqui do CONAT, ou deva ser praticado o ato, que é o procedimento lá administrativo. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio com fundamento no CTN, há que se considerar, então, no caso em análise, que o prazo a ser praticado, o último ato, seria naquele dia 17. É isso, dia 17? 17 é o sábado, doutor Matheus. O 17 é o sábado, né? Eu digo, mas contando 180 dias, ele cairia no sábado. E como a nossa legislação é omissa quanto a essa questão, há de ser aplicado subsidiariamente o Código Tributário Nacional, que diz que, quer seja no procedimento administrativo, quer seja no processo administrativo, o prazo só se vence em dia de expediente normal da repartição. Daí porque, no presente caso, eu tenho que entender que o prazo só se venceu, então, na segunda-feira. Ele teria o prazo até o dia 17, que é o sábado, para praticar. Mas, por força dessa disposição do Código Tributário Nacional,
é que eu entendo que ele poderia, então, é válido o prazo até a segunda-feira, que é o dia útil de expediente normal na repartição. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre e doutor Felipe. É isso? Olha, doutor Felipe, ele tinha solicitado logo depois do doutor Matheus, né? Mas não vejo problema não. Doutor Felipe, com a palavra. Depois do doutor Pierre. Então, presidente, só vi atentamente aí o professor Matheus colocou, mas a grande questão também, doutor Matheus, é a questão da natureza desse prazo, né? Por exemplo, nessa lógica posta, também o prazo decadencial, então, se terminasse em dia o prazo para constituir o crédito, né, do 173, por exemplo, também se terminasse em dia 8, teria que prorrogar, né? Por que não? Onde é que está dizendo que ele é decadencial e essa regra específica também não existe? E esse prazo do fiscal, ele tem a mesma natureza, é o crédito, ou é o prazo justamente para ele concluir constituindo o crédito tributário. Então, essa natureza decadencial, propriamente dita, isso vale para o prazo decadencial geral do Código Civil, inclusive, é que faz com que exclua essa regra processual ou pela própria natureza, pela sua própria natureza. Então, era essa a ponderação da natureza jurídica desse prazo. Não só essa consideração final, presidente. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Como sempre, aprendendo muito com o doutor Matheus. Nem lembrava da 210, doutor Matheus. Mas aqui surge uma questão interessante que me fez recordar por que nós fomos olhar a questão do feriado. É que a contagem de 180 dias só cai no sábado se você considerar o dia seguinte à intimação, como o doutor William já tinha perquirido intuitivamente. Se o prazo, isso aí nós discutimos na sessão que foi discutido esse processo, por isso que nós perguntamos, sexta-feira é feriado ou não? Não é. Pois é. Não é. Conte o prazo, como o doutor Matheus disse, na forma do 210 do CTN, incluindo o dia. Vai cair na sexta-feira. Não. Não, cai no isso sábado. Cai no sábado, doutor Pierre. Doutor Cai no Pierre. sábado. Contando um, vamos ver. Doutor Pierre, não, só lembrando que 210 exclui o início, né? Exclui o início. 210 e inclui o último, se for dia útil. Doutor Pierre. Contando e excluindo o primeiro dia, dá exatamente no sábado. Desculpa, senhor presidente. Não, tudo bem. Pode continuar, doutora Helena. A pergunta não, eu fiz essa contagem dia a dia no calendário de 2018. Dá exatamente no sábado, excluindo exatamente nos termos do artigo 58, que diz que os prazos serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. E o parágrafo único, os prazos só se iniciam ou vencem, reproduz até o artigo do Código Tributário. Então, assim, eu contei, doutor Pierre, dia a dia, exatamente excluindo o primeiro dia, cai exatamente no dia 17, que é o sábado. E a própria defesa, na peça recursal dela, ela diz que termina o prazo no dia 17, entendeu? Eu contei isso dia a dia. Senhores, mais alguma discussão com relação a essa preliminar? O doutor Matheus está falando alguma coisa. Não, acho que ele está com a outra conversa paralela. Doutor Matheus, você quer a palavra? Está sem som, doutor Matheus. Só uma questão de ordem. Algum conselheiro quer acrescentar? Quero, senhor presidente, quero. É simples. Até depois do doutor Pedro Paulo, passar a palavra do doutor Pedro Paulo, que é o advogado da parte. Assim, o artigo 210 do CTN está contemplado, foi contemplado, aliás, né, na nossa legislação, na 15.614, quando diz o artigo 70, os prazos do procedimento serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do início, incluindo-se o dia do vencimento. Daí a gente já é acostumado. O problema está, assim, ainda na dúvida que eu tenho, é se nós podemos, sem nenhum problema, como é que diria, né? Porque pode surgir na frente do processo, para mim, nós diríamos, quanto à questão do artigo 821, parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º do nosso decreto
24.560 diz claramente que o prazo se inicia com a ciência do contribuinte. Ele deixou de lado se esse prazo é contado só dia útil, ou não é. Ou se exclui o dia do início, conforme o artigo 210. Ele não diz. Ele diz claramente que conta o prazo do início. Então, como é que nós diríamos? Não, em que pese dizer, a parágrafo 2º conta do dia do início, mas tem que atender à contagem do prazo na forma do artigo 70, parágrafo 1º, porque, assim, se contar na regra do artigo 821, parágrafo 2º, o contribuinte tomou ciência no dia 21 de maio. Então, o prazo terminaria no dia 16 de novembro, que é uma sexta-feira. Tinha que postar nesse dia, para não perder o prazo. Doutor Willer. Forma do artigo 70, parágrafo 1º, aí então contaria a partir do dia maio, né? A partir do dia 22, ele tomou ciência dia 21, dia 22, e o prazo terminaria dia 17 de novembro, que é um sábado. Então, no caso, sim, conforme o parágrafo 2º do 70, contemplaria, não pode terminar no sábado, não tem expediente normal na repartição, ia para segunda-feira, dia 19. O problema está todo na questão do início do prazo. Doutor Willer. Esse é o artigo 821, se pode fazer isso, artigo 821, parágrafo 2º, e fazer a contagem, né, da forma de 70, porque o contribuinte está trazendo à tona no artigo 821, parágrafo 2º. É isso. Aí, doutor Matheus, assim, só me explicar se a gente pode dizer, né? O artigo parágrafo 2º fixa da data da ciência, se a gente pode dizer, estender, dizer o que é que deve dizer para aplicar o artigo 70. Doutor William, talvez o senhor tenha percebido, mas o doutor Matheus foi bem didático, né, com relação ao artigo 210 do CTN, em que vamos ou podemos utilizar, né, a própria legislação e o artigo 210, 196 do CTN. Doutora Helena pediu a palavra, parece que essa dúvida foi superada, né? Pelo menos o que eu entendi. Senhor presidente, não, só complementando aí a explicação, a dúvida do doutor William, que além do artigo do CTN citado pelo doutor Matheus, o artigo 58, que eu li da lei do ICMS, da lei 2.670, ele diz, ele replica a mesma coisa. Ele fala os prazos fixados na legislação. Então, qualquer prazo fixado na legislação será contado dessa forma prevista no artigo 58, que é a mesma forma prevista no Código Tributário Nacional. Obrigado, doutor. Eu não tinha, eu acho que eu passei batido, vi agora, os prazos na legislação serão contínuos, da sua contagem e o dia de início incluindo os desenvolvimentos. Eu só estava querendo o fundamento, porque só pelo artigo 70 eu achava difícil, mas aí já mudou. Obrigado. Doutor Pierre, o doutor Pedro Paulo pediu a palavra, e até considerando também a fala do doutor Matheus Viana, mas pode fazer a sua intervenção, doutor Pierre, e passo a palavra ao doutor Pedro. Não, vivendo e aprendendo. Né? Claro, parabéns, doutora Helena e doutor Matheus. Estou convencido. Apenas isso, senhor presidente. Ok. Então, doutor Pedro Paulo, as suas considerações com relação às discussões, os entendimentos aqui traçados pela Câmara. Presidente, rapidinho, o doutor Matheus havia mencionado o artigo 210, parágrafo único do CTN. E aí, analisando o parágrafo único, percebemos o seguinte, ele dispõe o quê? Que os prazos se iniciam ou vencem de expediente normal na repartição em que ocorre o processo, ou seja, na Cefaz, ou aonde deva ser praticado o ato. Que ato? A postagem do AR. Onde é que a postagem do AR é praticada? Nos Correios. Os Correios funcionam no sábado pela manhã até meio-dia. Então, poderia sim, na minha visão, data máxima vênia, né, pelos argumentos contrários, mas poderia até meio-dia do sábado, porque no local do ato onde tem que ser praticado, funciona. Então, o artigo ele traz dois locais. Ele traz o local da repartição pública, de fato isso é inquestionável, mas ele também coloca o ou, né, ao mencionar que ou deve ser praticado o ato. O ato deve ser praticado nos Correios. Então, os Correios funcionam no sábado até meio-dia. Ele poderia, sim, poderia ter feito a postagem no dia 17, até meio-dia.
tá? É só essa consideração que eu trago. Obrigado, doutor Pedro Paulo. Bom, senhores, processo já bastante discutido, analisado, apreciado. Acredito que os senhores já têm uma opinião. Doutor Pierre, quer falar ainda? Qual a palavra? Senhor presidente. Rapaz, eu tenho que morder minha língua, que eu falo demais antecipadamente, né, doutor Matheus? Depois só cabe morder a língua, mas a parte trouxe um argumento muito interessante. O parágrafo único, né, de expediente normal na repartição em que corra o processo. Não tem processo. Não tem processo. Nessa fase não tem processo. Então esqueça essa parte. Certo? Ou onde deva ser praticado o ato, como eu disse a parte. Então sobra o quê? Não é que seja um ou outro. Neste caso aqui, não tem processo. Não está correndo processo. Agora tem a lei estadual, né, doutora Helena? Qual é o Era isso. Me permita, senhor presidente. Pronto. Respondendo à pergunta do doutor Pierre, era isso que eu ia falar, doutor Pierre. O parágrafo único do artigo 58 da Lei 2.670, ele diz: os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição onde o contribuinte tenha domicílio fiscal. Dia de expediente normal na Secretaria da Fazenda, Estado do Ceará, onde o contribuinte tem domicílio fiscal. Isso aí eu acho que responde o seu questionamento. Parágrafo único do artigo 58 da Lei 2.670. Ok, doutor Pierre. Ok, então, senhores, vamos avançar aqui na nossa discussão. Já foi bastante discutido, temos mais ainda alguns processos na nossa pauta. Eu pergunto ao relator com relação a essa preliminar de nulidade, que foi amplamente discutida, acredito que esclarecidos os pontos, as dúvidas. Como vota, doutor Pedro? Presidente, apesar de eu ainda ter ficado com uma pequena dúvida aqui, levantada pelo doutor Felipe Amaral, né, no caso do dia 31 de dezembro, se cair no sábado, né, só ia ter a excludente na segunda-feira, na segunda não, no dia 2, né, se cair no domingo, aliás, na terça-feira, tal. Mas devido àquilo que a gente viu aqui, toda a discussão travada, doutor Matheus, doutor Pierre, doutora Helena, doutor Pedro Paulo trouxe realmente um assunto interessante, né? Mas aí a lei estadual se sobrepõe, então eu vou pela manutenção, né, do auto de infração. Nós vamos julgar somente a preliminar de nulidade, né? Sim, então eu afasto, eu afasto a preliminar de nulidade em relação ao prazo. Ok, eu vou colher o voto de cada conselheiro, até para ficar registrado. Doutor Felipe Amaral. Senhor presidente, eu vou com a devida vênia, presidente, eu vou abrir a divergência, para, nesse caso específico, reconhecer a nulidade, considerando a natureza jurídica desse prazo específico. Ok, doutor Pierre. Presidente, parabenizando a parte pela excelente defesa da questão, levantou uma questão muito interessante do artigo 112, mas esse artigo 58 da Lei 2.670, para mim, ele é fundamental para o deslinde, não 210. Eu vou com o relator, senhor presidente. Doutor William Falcão. Doutor Falcão. Relator, senhor presidente. Doutora Helena. Com esteio no artigo 58 da Lei 2.670, eu também afasto a nulidade suscitada. Doutora Mônica. No mesmo sentido, senhor presidente. Então, senhor, esta Câmara, por maioria de votos, afasta a preliminar nulidade suscitada pela parte. Voto contrário do doutor Felipe, né, pelas razões expostas na seu voto, discussão. E com relação ao mérito, a acusação trata doutor Pedro Jorge, né, só lembrando aqui que a acusação, no caso, deixar de escriturar no livro fiscal próprio, né, aí temos aquela discussão do 103.3G, ou 8L, processo em discussão com relação ao mérito. Doutor Pedro, você quer fazer alguma observação com relação ao mérito, alguma discussão? Doutor Pedro Paulo. Doutor Pedro Paulo, você quer aí? Não, o senhor também, assim, porque a discussão girou em torno da
da preliminar. Mas eu acho que essa questão aí também já foi discutida aqui nessa nossa Câmara umas milhões de vezes aí, nós já temos um entendimento formado aqui, eu entendo assim, né? Ok, doutor Pedro Paulo, quer acrescentar algo com relação ao mérito? Doutor Matheus Viana? Não, excelência. Então, vamos para colher os votos do conselheiro relator, já que não há discussão, a matéria recorrente, comum aqui, é a aplicação do 3G e 8L. Doutor Pedro Jorge. Presidente, para manter a nossa coerência, a aplicação do 123.8L, né? Nós sempre vemos votando nesse sentido. Vou colher o voto de cada conselheiro. Doutor Pedro, doutor Felipe. Presidente, acompanha o relator. Doutor Pierre. Com o relator, presidente. Doutor Falcão, William Falcão. Acompanha o voto do relator. Doutora Helena. Eu opino pelo 123.3G. Doutora Mônica. Está sem voz, doutora Mônica. Tem um som. 123.3G. Eu fiz foi ao contrário, estava ligado. Ok, então essa Câmara, com relação ao mérito, né, conhece o recurso, nega provimento para... o julgamento foi pelo 3G ou foi doutor Pedro? 3G, né? Está mudo. Foi pelo 8L, presidente. Não. De primeira instância. A primeira instância foi para o 3G. Ok, então, modificar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando o 123.8L, decisão por maioria de votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que acompanharam, né, a manifestação da doutora PGE, aplicando o 123.3G, a penalidade específica para a matéria. Agradecendo aqui a participação do doutor Pedro Paulo Coelho na sessão e sugiro aos senhores 5 minutos de intervalo. Se eu quero dizer alguma coisa, doutor Pedro? Não, só agradecer, como eu havia dito, foi minha primeira sustentação aqui nesta Câmara. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Ok, parabéns, outra oportunidade. Muito bem. Parabéns, doutor Pedro, tudo de bom. Obrigado, gente. Parabéns. Então, 5 minutos de intervalo, senhores, para voltarmos com mais 2 processos da pauta.